Bem, então elas vão saindo calmamente, né? Como vocês sabem, meus irmãos, hoje a gente está iniciando a nova série de mensagens. A gente vai pensar durante esses próximos 2 meses no livro de Hebreus. No livro de Hebreus. O livro de Hebreus é um livro longo, extenso. Então, nós pensamos em pegar alguns trechos de todo o livro, para que a gente então trabalhe cada trecho de acordo com o que o Senhor trazer ali para a gente, para que a gente desenvolva uma linha de raciocínio coerente com o que tem ali na palavra, e ao mesmo tempo também a gente consiga alcançar ali de fato o que é que o Senhor tem para nos falar. Então, não se assuste, porque hoje a gente vai começar pensando no livro de Hebreus. A partir do capítulo 2, vamos ler do versículo 14 ao 18. Mas antes disso eu queria resgatar aqui na sua mente, na sua consciência, algumas coisas que nós trabalhamos alguns meses atrás, numa outra série de mensagens, onde a gente pensou sobre os ofícios de Jesus Cristo. Então observe comigo o que é que o autor de Hebreus inicia falando, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: Ele, Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então perceba que o autor ele inicia aqui a carta deixando muito claro a esses irmãos aqui que estavam recebendo que Jesus Cristo, ele é o ápice da revelação de Deus, que Jesus Cristo, ele é aquele que durante toda a história, Deus preparou toda a história, Deus conduziu toda a história para que Jesus Cristo viesse, e então quando ele viesse, ele de fato fosse, ele é a grande revelação de Deus. Então ele abre a carta falando isso. A gente, quando dá um salto um pouco mais para frente, lá no capítulo 2, versículos 9 e 10, o autor vai continuar aí uma linha de raciocínio e vai dizer, e diz: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então observe aqui que o autor ele já inicia a carta falando sobre Cristo Jesus ser a revelação, sobre ele ser o ápice dessa revelação, sobre ele ser de fato aquele que é o resplendor da glória de Deus, que é o sustentador de todas as coisas. E ele continua e diz que esse mesmo Jesus, ele é o autor da salvação desses irmãos que estão recebendo e que estão ouvindo, então, lendo o que é que ele está trazendo aqui. Em nenhum momento o autor aqui ele tem a intenção de provar para os irmãos hebreus, os destinatários dessa carta, de que Jesus de fato era o Redentor. Ele não tinha a intenção de provar a esses irmãos que Jesus era aquele enviado por Deus. O autor não tem nenhuma intenção aqui de provar e argumentar para esses irmãos, provar A mais B de que Jesus é o Redentor. Porque quando o autor escreve essa carta, ele escreve entendendo já, e a partir disso, que todos aqueles que estavam ouvindo, todos aqueles que estavam entendendo o que estava sendo dito, na verdade eles já acreditavam no Evangelho. Portanto, o problema aqui desses irmãos não era a falta de entendimento acerca do Evangelho, acerca da pessoa de Jesus, acerca dele ser a revelação e dele ser o sacrifício.
Mas a grande questão aqui é outra. E João Calvino, então, de forma muito clara, diz que a preocupação do escritor dos Hebreus, na verdade, é provar qual é o sacrifício de Cristo Jesus. Quais são as vantagens e quais são os efeitos que existem na nossa vida quando nós entendemos e compreendemos que Jesus Cristo, sim, é o Redentor da nossa vida. A ideia aqui do autor aos Hebreus é: como é então agora que você vive, como é então que você agora desenvolve a dinâmica da sua vida, tendo em vista que Jesus, sim, cumpriu aquilo, fez aquilo que é necessário para que você viva em plena comunhão com Deus. Portanto, essa é a grande questão que nós vamos trabalhar durante esses 2 meses. É a ideia de que o texto da palavra sempre vai nos trazer a ideia de que o ofício de Jesus como sacerdote, como rei e como profeta é o ofício perfeito, e nós temos apenas que descansar nessa realidade. Observe comigo o texto então que nós vamos pensar hoje, Hebreus capítulo 2, versículos 14 a 18. Nós vamos ler ele de forma inteira, e aí depois a gente vai pontuar algumas questões aqui que são importantes. Diz assim a palavra do Senhor: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Então perceba que ele já inicia falando aqui o quê? Jesus Cristo, ele veio, ele encarnou e ele teve sim a mesma participação, a mesma natureza que todos vocês. Ele veio, se fez carne e sangue, assim como nós. E igualmente participou da nossa carne e do nosso sangue. Ele encarnou para quê? O próprio autor responde: para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. E só para você entender, a descendência de Abraão somos nós, a igreja que cremos no Senhor Jesus Cristo. Nós somos a verdadeira descendência de Abraão. Versículo 17: por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer também os que são tentados. Feche seus olhos comigo, quero orar com você, pedir para que o Senhor abra o nosso coração, nossa mente, a palavra dele alcance a nossa alma. Abençoa-nos aqui, ó Pai, em nome de Jesus, para que a Tua palavra se faça real no nosso coração, se faça real na nossa vida, Senhor Deus, na nossa alma, e que saiamos daqui hoje com a fé renovada no Senhor Jesus. Saiamos daqui hoje com a fé firme naquele que é o autor da nossa salvação, aquele que é a real revelação e plena revelação e completa revelação do Senhor, aquele que se humilhou, que se fez carne e que habitou entre nós, Jesus Cristo, Senhor Deus. Conduz aqui o nosso coração, o nosso entendimento, em nome de Jesus, amém. Queridos, perceba que durante todo o livro de Hebreus, se você, e aí eu indico você a fazer isso quando você lê ele em casa, você vai perceber vários momentos onde o autor sempre traz à tona algumas realidades vividas no Antigo Testamento, realidades vividas pelo povo hebreu, pelo povo judeu, porque essas realidades vividas por eles eram realidades que Deus instituiu para que eles experimentassem a vida com o Senhor naquela época. Então nós vamos observar ali no Antigo Testamento pessoas como sacerdotes, sendo aqueles que oferecem sacrifícios ao Senhor em prol do povo.
Nós vamos ter ali no Antigo Testamento aqueles que são reis, que são também chamados pelo Senhor para governar o povo de Deus. E nós vamos ter também ali profetas, que são homens de Deus, chamados por Deus, para que eles sejam a palavra e a proclamação de Deus no meio do povo. A grande questão é que os judeus sabiam disso, eles entendiam disso, eles tinham consciência disso, mas o problema é que eles não estavam vivendo de fato como se Cristo Jesus fosse suficiente, de tal forma que não era mais necessário qualquer coisa além de Cristo Jesus. Imagine hoje em dia, você provavelmente deve conhecer pessoas ou lidar com situações desse tipo, onde as pessoas perguntam, você questionam quem é Jesus. E aí a consciência comum, o senso comum é que Jesus, ele é o Rei, que Jesus é o Cristo, que Jesus é Senhor, que Jesus é Filho de Deus, que Jesus, outros vão dizer que é paz e amor, outros vão dar N definições, e aí a gente vai ladeira abaixo e vai descobrir tantas e tantas e tantas coisas que todas as pessoas no mundo todo imaginam e pensam sobre Jesus. Quando nós começamos a nos aproximar dessas realidades, quando a gente começa a se aproximar, a questionar, a entender, a ir profundamente, nós vamos perceber que na verdade todas essas pessoas, inclusive nós muitas vezes, submetemos Jesus a uma realidade que não é dele, porque nós destituímos Jesus, destituímos Cristo Jesus do seu trono, de forma muito natural e sutil. Nós pegamos e proclamamos: Cristo é meu Senhor. Mas de forma rápida, a gente esquece que na sua própria palavra ele diz que quem me ama, obedece aos meus mandamentos. Amar o Senhor significa obedecê-lo. Perceba que a ideia desse pluralismo que nós vivemos hoje, de várias ideias soltas sobre Jesus, é exatamente o que o autor está combatendo, e é isso que eu quero pensar com você hoje. O Jesus que nós precisamos nos agarrar é um Jesus que traz vantagens e que traz efeitos reais e vivos para a nossa vida hoje. Não são coisas apenas futuras ou coisas passadas ou coisas secundárias, mas são coisas reais, vivas, hoje, que você experimenta hoje e se estenderá por toda a eternidade. Então o texto que a gente vai trabalhar hoje, como a gente leu, eu coloquei o título dele como A Morte da Morte, o Nascimento da Liberdade e o Consolo da Vida. São as três coisas que a palavra do Senhor traz aqui para que a gente pense sobre quais são as vantagens e quais são, de fato, os efeitos de nós entendermos e de nós vivermos o Evangelho de Cristo hoje na nossa vida. Observe no versículo 14, quando o texto diz assim: para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Qual é a primeira coisa aqui de cara que você observa quando a palavra do Senhor, quando a Bíblia traz da obra de Jesus? Que ele matou o diabo. O texto é muito enfático quando ele diz que a morte de Cristo destrói aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Não resta mais dúvidas, porque Cristo Jesus, o sacrifício de Jesus, foi suficiente para, de uma vez por todas, exterminar o poder do diabo. E qual é o poder do diabo? O poder do diabo consiste muitas vezes em nos acusar dos pecados que cometemos, da dívida que nós temos com Deus. Mas quando a palavra do Senhor nos deixa muito claro que Jesus matou aquele que tem o poder da morte, ela está abrindo para a gente agora um véu, abrindo a nossa visão e dizendo assim: meu querido e minha querida, entenda de uma vez por todas, Jesus Cristo foi aquele que levou sobre si a culpa que você tem. É Ele que levou sobre si aquilo que o diabo tanto acusa você, porque Jesus levou sobre si o pecado. Portanto, a morte de Cristo, ela vai destruir,
ela vai tornar inoperante, ou ela vai deixar o pecado sem eficácia e o poder da acusação do diabo vai desaparecer. Porque Cristo recebeu o castigo pelos nossos pecados e por isso, só por causa disso, o diabo não tem mais poder para nos acusar. Portanto, o que é que nos resta senão nos agarrarmos à cruz daquele que nos liberta? O que nos resta senão nos agarrarmos àquele que nos liberta daquele que tem o poder da morte e que venceu ele? De forma de forma muito bem destrinchada, um autor do século XVI fala o seguinte sobre a morte de Jesus: Deus provou sua justiça sobre seu Filho, quando carregou sobre ele nossos pecados e derramou sua bondade e misericórdia sobre nós, culpados e dignos da condenação. Veja o que ele está trazendo aqui para o nosso coração. Deus, ele prova a sua justiça em Cristo Jesus. Deus, ele derrama o pecado que eu e você, durante toda a nossa vida, cometemos em Cristo Jesus, para que por meio disso, a bondade de Deus e a misericórdia de Deus possa chegar até nós. Então, nós sermos de uma vez por todas livres da condenação do pecado. Portanto, o próprio Deus, ele entrega o seu Filho à morte por nós e o ressuscita para a nossa justificação, a fim de que por ele, por meio desse mesmo Cristo, tivéssemos a imortalidade e a vida eterna. Não nos resta mais nada. Você não precisa, meu querido, buscar mais nada, a não ser a compreensão de que Cristo Jesus hoje, por meio da fé, por meio de fato de abraçar a cruz dele, de caminhar com ele, você pode andar em plena convicção de fé de que ele foi aquele que matou o diabo. Portanto, ele matou aquele que tem o poder da morte. Por isso que acusações contra você, se você está em Cristo, não fazem mais sentido, porque ele levou sobre si. Descanse nele. Há uma realidade de vida aqui que muda completamente. A sua vida física, a sua vida eterna, a sua vida espiritual, ela muda de patamar, ela muda de perspectiva, ela muda de direção, ela muda de dinâmica. Porque agora você não anda mais como se você precisasse matar aquele que Cristo já matou. E quando nós começamos a tentar e a buscar matar o diabo, como se isso fosse papel nosso, a gente começa a se frustrar, a gente começa a buscar, por causa das frustrações, satisfazer os desejos da nossa carne nesse mundo, e muitas vezes, e isso é o que constantemente acontece, nós perdemos de experimentar a vantagem que há no ofício de Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Não há mais nenhum lugar para a gente correr, não há mais nenhum lugar para você correr, se não entender que o voltar-se para Cristo, aquele que de fato matou o diabo, liberta você, e que nele você é mais que vencedor. Não em nenhum outro lugar, somente nele. E esse é o primeiro efeito que a gente observa, que o autor traz para a gente. Andando mais um pouco, versículo 15, perceba como ele continua construindo a ideia. Ele diz assim: e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Mais uma vez, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Portanto, qual é a segunda vantagem do sacrifício de Cristo Jesus?
Qual a segunda vantagem de compreender que Jesus é o autor, e isso nós sabemos? Qual é a grande vantagem, qual o grande efeito de saber que Jesus, ele é a revelação plena de Deus? É saber que Jesus livra o seu povo do meio da morte. E isso é a grande angústia de toda a humanidade. E a palavra do Senhor traz muito claro para a gente. Existe um estudioso que ele fala a seguinte frase, ele está tratando aqui sobre filosofias e pensamentos mundanos, e ele fala o seguinte: a falta de longevidade da vida basta para que se pregue o abandono da mesma. A falta de longevidade da vida basta para que se pregue o abandono da mesma. É muito pessimismo, não é? Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui é assim: a consciência de que você vai morrer é suficiente para você deixar de viver hoje. Então, das contas, é isso. A consciência de que você um dia vai morrer é suficiente para você se entregar à morte hoje, já que não tem jeito para ela. Mas a perspectiva bíblica, ela pega isso e inverte. A expectativa da glorificação do corpo deve nos conduzir a amar a vida. Perceba, a expectativa da glorificação do corpo, agora sua consciência mudou, agora você não tem mais pavor ou medo da morte, agora a sua expectativa não é mais porque você vai passar pela morte, mas agora a sua expectativa é porque você está aguardando a volta do Cordeiro. Então observe que essa expectativa deve conduzir você a amar a vida hoje. Não é amar a vida quando alguma coisa acontecer. Não é buscar as coisas do Senhor quando X ou Y acontecer. A palavra do Senhor é muito clara quando ela diz que a nossa vida hoje, ela é uma vida que é vivida de acordo com a sua expectativa do futuro. Não adianta. E de forma muito poética, o Nathan Wilson, ele traz essa realidade para o nosso coração de uma forma muito bonita. Observe comigo. Ele diz assim, a respeito desse processo de santificação, de glorificação, de transformação do nosso coração. Perceba o que é que ele fala. Por sua graça, somos a água transformada em vinho. Somos o pó tornado carne, tornado pó e tornado carne de novo. Nós somos as prostitutas transformadas em noivas, e ladrões transformados em santos, e os assassinos transformados em apóstolos. Somos os mortos que se tornaram vivos. Você já parou para pensar nisso? Nós, pela graça de Jesus, fomos transformados da água para o vinho. Nós somos carne, nós voltaremos ao pó, mas nós voltaremos à carne novamente. Nós somos as prostitutas que fomos transformadas em noivas. Nós somos ladrões que fomos transformados em santos. E somos assassinos que fomos transformados em apóstolos. Nós somos mortos que se tornaram vivos. Sabe por causa de quem? Por causa do sacrifício de Jesus. Porque aquele sacrifício foi suficiente para nos tornar, nos voltar do pó à carne mais uma vez. Portanto, quem vive com medo da morte é escravo da morte. Quem vive sem medo da morte, obviamente, está livre dela. Portanto, nós não precisamos andar, caminhar, preocupados com a morte, porque nós somos livres dela, porque Cristo Jesus nos livrou dela. O apóstolo Paulo, de forma muito conhecida, você deve conhecer esse texto, ele diz: onde está a morte, a sua vitória?
Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E a lei nos condena, mas ele finaliza. A graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outro lugar. E isso deve conduzir você hoje. Observe o que é que um autor, Lewis Bailey, ele vai falar descrevendo o céu. E aí aqui ele está descrevendo o céu numa perspectiva futura. Mas eu quero pensar com você que esse céu, ele não é só experimentado. Esse amor à vida hoje não é só experimentado no porvir, mas ele é experimentado hoje por mim e por você. Diz assim, ele está falando sobre o céu. Ali o rei é Cristo, a lei é o amor, a honra é a veracidade, a paz é a felicidade, a vida é a eternidade. A luz sem treva alguma, alegria sem tristeza, saúde sem doença, riqueza sem carência, crédito sem desonra, beleza sem mancha, sossego sem trabalho, riquezas sem ferrugem, bem-aventurança sem miséria e consolação que jamais conhece fim. Sabe por que a gente pode viver e experimentar isso? Porque isso foi conquistado por Cristo Jesus. E quando o autor traz muito claramente a realidade de que Jesus matou o diabo, mas ele também salvou o seu povo do medo da morte, o que ele está nos dizendo é: viva e experimente a vida comigo hoje, porque eu voltarei um dia assim plenamente, mas eu já estou com você hoje. A palavra do Senhor diz que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo, a quem enviaste. E nós podemos conhecê-lo hoje. Precisa deixar para depois, precisa experimentar isso depois, é hoje. E Ele nos chama para experimentar dessa vantagem e desse efeito que a palavra e que o sacrifício dele traz. Nos versículos 17 e 18, quero destacar mais duas coisas aqui com você. Ele vai dizer que Jesus é o fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Perceba aqui a identificação que o autor dá a Cristo em relação ao seu povo. Ele diz que Jesus foi fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e ele fez a propiciação pelos pecados do povo. Lembre-se que o sumo sacerdote aqui, ele tinha um papel de oferecer sacrifício. Todo ano, todo momento, o sacerdote precisava passar por um ritual, precisava colocar sua roupa, precisava matar um animal, precisava aspergir esse sangue, e isso ano após ano, isso após ano, isso dias após dias, tudo isso para que o pecado do povo fosse de fato, de forma simbólica, colocada em Cristo Jesus. E o texto fala de uma ação de Jesus, que ele diz da propiciação dos pecados. Que Jesus, ele foi o sumo sacerdote para fazer propiciação. E a ideia de propiciação dos pecados aqui é a ideia de um lugar que ali no Antigo Testamento era um lugar onde o sangue era colocado em cima daquele lugar. E então, a partir daquele momento, o Senhor consumia a sua ira. O sangue que estava ali em cima era consumido pela ira do Senhor. E então o povo tinha plena paz e comunhão com Deus. Não porque o povo era bom, mas porque o sangue estava ali. Quando o texto traz a ideia de que Jesus foi o fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e que ele fez a propiciação pelos pecados do povo, a ideia do texto é exatamente a ideia de que Jesus, ele entrou na santa presença de Deus,
Ele apresentou o sacrifício do seu próprio sangue para garantir a paz entre aqueles que creem nele e Deus. Portanto, não há nada que garanta a minha ou a sua paz com Deus, senão a fé no sacrifício dele. Constantemente, e esse é o grande ápice da revelação do Senhor, é compreender que durante o Antigo Testamento, toda vez, todo ano, seria necessário fazer sacrifício. Novos sacerdotes precisavam ser ensinados para que eles aprendessem todo o ritual, para que eles entregassem ao Senhor aquilo que o Senhor desejava que de fato fosse entregue. Mas quando Cristo Jesus vem, não é necessário nenhum outro, porque quando Jesus vem, Ele não morre mais como os antigos sacerdotes. Quando Jesus vem, Ele não precisa mais oferecer todo ano, porque Ele é perfeito. Quando Jesus vem, todas as vantagens e todos os efeitos decorrentes desse sacrifício podem ser alcançados por mim e por você pela fé nele. Porque a ideia é que Cristo Jesus, Ele foi o fiel, não teve nenhum outro e nunca terá nenhum outro feito Ele. Que Ele é o único que estabelece a paz entre o Pai e o seu povo, entre mim e você e o Senhor. Semelhantemente a esses irmãos aqui judeus, o nosso grande problema é que nós continuamos tentando apresentar alguma coisa a Deus, de tal forma que as vantagens e os efeitos que nós dizemos e que proclamamos ter em Cristo Jesus, de fato, não estão vivos na nossa vida. Quantas e quantas vezes nós não achamos que dar esmolas, fazer o que é certo, ter uma família correta, ter uma família bem estruturada, ir para a igreja todo domingo, servir na igreja, ajudar os pais, você pode botar tudo aqui no bolo, mas nenhuma dessas coisas ofereceu o sacrifício que você precisava. A única coisa que ofereceu o sacrifício que você precisava, a única pessoa que fez isso e que se interpôs entre você e o Pai, foi a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, não há outro caminho para estabelecer a paz com Deus, senão por meio de Jesus Cristo. A única coisa que garante a paz com Deus é a fé no Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos pecadores e carecemos de um substituto. Nós não conseguiríamos fazer aquilo que nos era devido. Então, de forma muito amorosa e graciosa, como nós começamos vendo, o Senhor Jesus, Ele recebe sobre si aquilo que nos condenava, para que nós então tivéssemos vida por meio dele e apenas por meio dele. No versículo 18, ele vai identificar Cristo com o seu povo. Ele diz: pois daquilo que ele mesmo sofreu, Jesus, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Os queridos, aqui está, poderia dizer que uma das maiores coisas que a nossa vida mais perto de experimentar o Evangelho. Quando nós nos esquecemos que Jesus é poderoso para nos socorrer de todas as tribulações. E quando eu digo socorrer de todas as tribulações, eu não estou dizendo que você não vai ter problemas, não estou dizendo que você não vai ter dificuldades. O que eu estou dizendo é que em Cristo Jesus você tem um consolo que nenhum outro lugar e que nenhuma outra coisa pode trazer para o seu coração. O salmista, lá no capítulo 23, versículo 4, um texto bem conhecido nosso, ele vai falar, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Sabe o que é que a gente faz? Normalmente, pega esse versículo, imprime, cola no carro, cola na casa, sai colando em todo canto que você pode ver, como se
o versículo fosse livrar você desse vale da sombra da morte. Mas perceba que o texto da palavra, não o centro do texto, não é sobre o vale da morte, é sobre a companhia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Ele está dizendo que você não vai passar? Ele garante a você alguma coisa? Garante. Ele garante que você não vai temer mal nenhum, porque você vai estar com Ele. Por quê? Porque o bordão, o cajado te consola, te guiam, te orientam, te conduzem. Grande questão é que nós andamos e caminhamos, meus irmãos, como se essas obras ainda precisassem ser cumpridas por nós, como se o nosso consolo fosse conquistado por meio do nosso próprio esforço, por meio da nossa estabilidade, por meio do nosso dinheiro, por meio da nossa previdência, por meio, seja lá do que você quiser colocar. O seu consolo nunca estará guardado em coisas terrenas. E o consolo de Jesus Cristo é o consolo que abre a nossa mente, é o sacrifício que abre o nosso coração para entender de uma vez por todas que a vida que nós caminhamos aqui não é uma vida que busca as coisas daqui, mas é uma vida que busca as coisas dos céus. Então, existem muitas coisas que a gente poderia pensar aqui a respeito de aplicações para o nosso coração. Você tem, por exemplo, e isso é certo que você tem problemas na sua família. Você tem maridos que não amam bem as esposas, você tem esposas que não amam bem os maridos, você tem relações que estão totalmente quebradas. E qual é a nossa solução? É tentar resolver de alguma forma, em vez de correr para Jesus Cristo. A gente tem vergonha muitas vezes, inclusive, de procurar ajuda, porque é muito vergonhoso para a gente procurar ajuda. Mas quando a gente entende que em Cristo Jesus já foi toda a nossa vergonha, a gente entende que o caminho do Senhor é esse. Comunidade, procura alguém, seja ajudado, esse é o caminho do Senhor. A gente pode colocar outras coisas aqui, muito comum. Você que é frequentador de pornografia, a gente tem extrema dificuldade de vergonha com nossos pecados. E o grande problema é que quando nós ficamos ainda com vergonha dos nossos pecados, é como se nós ainda carregássemos eles. Se você está em Cristo, Ele levou sua vergonha. Procura ajuda. Quantas e quantas outras coisas a gente não poderia pensar aqui sobre vantagens e efeitos desse sacrifício de Cristo. A angústia, o caminho difícil, duro, ele existe para todos nós e vai continuar existindo, mas nós estaremos constantemente seguros no Senhor, porque Ele é nosso consolo, porque Ele é nosso abrigo, porque Ele é aquele que nos garante a paz com Deus e nada mais que isso. Pensando então na prática, eu queria pensar 3 coisas rápidas com você, para a gente poder entender e fechar aqui os 3 tópicos. Primeiro, pare de tentar matar o diabo, porque Jesus fez isso na cruz. Nós somos extremamente fáceis de sermos lançados pelo nosso próprio coração. Ele é muito enganoso. Nossa busca muitas vezes por coisas piedosas nos tornam os piores dos pecadores, porque nós não entendemos as prioridades do Senhor para a nossa vida. Portanto, pare de tentar matar o diabo e siga o caminho da palavra, de fato se submeter ao Senhor, no sentido de andar com a igreja, no sentido de buscar a oração, no sentido de meditar, no sentido de se envolver, no sentido de viver o Senhor, de experimentar o Senhor, de caminhar com o Senhor. E isso não significa que são 30 minutos de devocional. Isso não significa que é 1 hora de devocional. Isso significa uma postura de vida. É uma postura que nós caminhamos longe de tentar matar o diabo, porque Cristo já fez isso. Segunda coisa,
experimente hoje a santa expectação de encontrar o Criador nos novos céus e nova terra. Lembre-se, meu querido, de uma vez por todas, que nós somos as prostitutas transformadas em noivas por causa do sangue de Jesus. E é isso que livra você de sair todo dia e trabalhar, deixar o seu filho na escola e caminhar em paz. É isso que livra você de todo dia você sair para trabalhar, de você não saber como é que vai ficar a sua casa, mas quando você voltar ela está lá inteira. É de você sair para trabalhar sem saber se você vai bater com o carro ou não, se seu pai ou sua mãe vai morrer ou não, mas você vai em paz, porque você não anda e não caminha aqui nessa terra como se as coisas dessa terra de fato fossem trazer felicidade e alegria para o seu coração. Quer ter paz desse jeito? Simples. Palavra do Senhor, leitura, caminhada, meditação, oração. É tudo tão simples que às vezes parece que é só isso, mas é só isso. O problema é que a gente não faz. Terceiro, Jesus é fiel sumo sacerdote. Arrependa-se dos seus pecados, creia no seu sacrifício e receba o seu consolo. Desista de tentar estabelecer a paz com o Senhor Deus. Em nenhum momento durante toda a história, nenhum homem pôde fazer isso. Sempre foram pessoas chamadas pelo Senhor, oficiais pelo Senhor, para que fizessem isso, que se colocassem entre o povo e Deus, para que o povo não fosse consumido e então recebessem a graça do Senhor. As vantagens de Jesus Cristo para mim e para você hoje são exatamente essas. As vantagens de que em Cristo Jesus você não precisa estabelecer mais paz nenhuma, porque você só faz guerra com Deus. Você precisa descansar nele, viver com ele, experimentar a vida dele. Toda a incapacidade que nós temos, toda a vergonha que nós temos, toda a dificuldade, as angústias que nós temos, no sacrifício de Cristo, vão todos por água abaixo. Porque quando caminhamos com Ele, nós sabemos que nós somos livres. Quantas pessoas já não procuraram umas às outras e confessando pecados, e quando você confessa com o coração, parece que saiu de você um mundo inteiro. Isso é paz do Senhor, porque você não tem mais vergonha, a vergonha está com Ele. Então lembre-se disso, as vantagens e os efeitos do ofício de Jesus. Jesus como sacerdote, Jesus como rei e Jesus como profeta podem ser experimentados por você hoje. Precisa esperar o porvir. Ele chama você para viver a vida do Evangelho, assim como Ele chama esses irmãos a viver e experimentar essa vida hoje. Amém? Vamos orar? Quero orar com você. Feche seus olhos.